Olá, meu nome é Thaís Nobre, eu sou nutricionista e atuo como consultora de alimentos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre pasta de controle de qualidade. Quais documentos você deve armazenar na pasta do seu cliente, o que não pode faltar e o que você nem sequer precisa armazenar. Porque às vezes a gente fica meio pilhada pensando, qualquer coisinha que eu fizer um post-it anotado, vou colar lá. Não, se acalma, também não é por aí. Daqui a pouco a pasta vai estar igual o lixão da mãe Lucinda, você vai ter armazenado 1 milhão de coisas que nem precisa. Então se acalma que nesse vídeo eu vou citar tudo que você precisa armazenar, por quanto tempo, como fazer com arquivo morto e por aí vai. Vem comigo. A pasta de documentação do seu cliente vai servir para dar um respaldo para ele caso ele receba alguma visita de órgãos fiscalizadores. É muito mais fácil ele ter todos esses documentos aí obrigatórios para negócios de alimentação concentrados numa pasta do que ficar tudo perdido por aí, daí na hora que ele vai precisar procurar, às vezes nem para uma consulta em caso de fiscalização, mas mesmo para controle dele, para tirar alguma dúvida, tá tudo uma bagunça. Por isso é tão importante você armazenar tudo isso com muito carinho, responsabilidade e organização, né? Organiza tudo certinho por data, essas planilhas de preenchimento, como eu citei lá no vídeo de planilhas obrigatórias. Inclusive, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. Lá eu cito mais de 10 planilhas, né, obrigatórias e outras que eu sugeri que funcionam para mim no dia a dia com os clientes. Então, além disso, dessas planilhas, eu, Thaís, costumo armazenar por 6 meses na pasta ativa, né, do controle de qualidade. O restante eu armazeno lá na pasta do arquivo morto, porque senão acaba se tornando um volume grotesco e a pasta não comporta, né? Acaba virando uma bagunça. Então, esses documentos maiores, comprovante de dedetização, costumo armazenar por um pouquinho mais de tempo, porque como é trimestral, não gera tanto volume. Agora, recolha de óleo, se você tem um cliente com fritadeira, que usa muito óleo, você sabe que, recolhe, gera papel, e aí vira uma zona, né? Então, eu também costumo armazenar esses documentos por menos tempo, aí 6 meses, né? Claro que a gente tem a licença do estabelecimento que faz a recolha, certificando de que o destino é sustentável e tal. Então, esse documento, ele fica ali fixo, mas os comprovantes de recolha, eles são periódicos, então guarda ali por 6 meses, no máximo 1 ano já joga para o arquivo morto, não é necessário ficar armazenando uma série de documentação desnecessária, né, a longo prazo. Claro que você precisa garantir que você faz esse processo na unidade de alimentação, mas não é necessário guardar por muito mais tempo. Muitas vezes a gente fica refém da legislação e não tem no que se basear, porque, por exemplo, esse tempo ele não existe, né, na legislação. Então a gente procura e não acha. É por isso que eu trabalho desse jeito. Se você já conversou com alguém de vigilância sanitária, geralmente eles dão essa orientação de armazenamento, então é mais ou menos isso. Dei uma pincelada aí nos primeiros documentos que você precisa ter na sua pasta e agora vamos falar do mais importante, que é a licença sanitária do estabelecimento. O cliente precisa ter essa documentação, ele precisa se regularizar completamente para fazer essa solicitação aí para o órgão de vigilância sanitária local e conseguir trabalhar tranquilo, em paz, sabendo que o negócio tem autorização da vigilância para funcionar. Então, pede uma cópia para o seu cliente e já anexa na pasta de controle de qualidade. Como eu, Thaís, costumo trabalhar, eu costumo colar um post-it na contracapa, né, dessa pasta com a data de vencimento de tudo. Então, por exemplo, a data de vencimento da licença sanitária do estabelecimento, a data de vencimento da licença sanitária dos meus prestadores de serviço, como, por exemplo, a empresa que faz a dedetização e por aí vai. Porque aí eu dou uma olhadinha lá e já falo, tá para vencer, já faço contato com o prestador de serviço e consigo me organizar desse jeito. Porque muitas vezes você não tem uma agenda para o seu cliente e tal, e aí desse jeito eu bato o olho, já tá lá, funciona super.
Então, esse é um ponto aí importante para você anotar, caso você esteja fazendo um resuminho de como elaborar a pasta para o seu cliente ou futuro cliente. É muito importante que você armazene a FISPIC de todos os produtos químicos utilizados aí na unidade de alimentação. Thaís, o que são essas FISPICs? Às vezes você nem sabe disso, mas são fichas técnicas de todos os produtos químicos. Para que serve? Para garantir que esse produto é de fato indicado para ser usado na unidade de alimentação, né? Que ele não vai gerar contaminação cruzada, que de repente não vai descamar uma panela e essa descamação vai ser transferida para o alimento. Então, essas fichas garantem que os produtos estão ok para usar aí no dia a dia na unidade de alimentação. Como, por exemplo, álcool 70%, sem cheiro, sem nada disso, desses frufru, né, que a gente adora na nossa casa, Veja, enfim, na unidade de alimentação não rola. O que a gente pode usar? O álcool sem nada, sem cheiro e tal, detergente neutro, água sanitária sem alvejante, né, a cândida, enfim. Esses produtos, e é claro que existem produtos químicos específicos para unidades de alimentação, como por exemplo os milagrosos desencrustantes que a gente usa para coifa, fogão, chapa, enfim. Mas antes de adquirir um desses produtos, você precisa fazer uma análise da FISPIC para ver se não tem nenhum agente que é nocivo à saúde do consumidor. Além disso, só um adendo aí, abrindo um parênteses aqui em tudo que eu tô falando para vocês, sempre que vocês forem orientar o uso desses produtos mais fortes para os colaboradores, é necessário que eles tenham EPIs para fazer o uso, né? Para evitar acidente, enfim. Então, resumindo rapidinho para vocês, porque eu falo mais que o homem da cobra, né? A mulher da cobra, sei lá o que, como é o ditado. Mas, gente, se deixar eu ficar aqui falando até amanhã, desculpa. Resumindo rapidinho para vocês, a FISPIC é a ficha técnica do produto químico que vai servir para você armazenar na pastinha e garantir que aquele produto é mega ok para usar na unidade de alimentação. Próximo documento obrigatório, POP, Procedimentos Operacionais Padronizados. A nossa queridinha RDC 216, que é a legislação aí que abrange todo o território nacional, exige 4 POPs obrigatórios. É claro que esse é um assunto extenso e que a gente pode tratar num próximo vídeo, então se você tem curiosidade, dá um Google, olha na RDC 216, os POPs obrigatórios. Já produz aí para o seu cliente e armazena na pasta física do controle de qualidade. Mais um, Manual de Boas Práticas de Fabricação. Gente, esse manual é como se fosse um diário da unidade de alimentação. O que vai constar nele? Um diário não, uma biografia. Acho que assim se encaixa melhor. O que vai constar? O que é essa unidade de alimentação? Qual é a atividade final? Como é o quadro de colaboradores? Quais atividades são desenvolvidas ali? Como é o processo de higienização, cadeia de processo, manipulação de alimentos? Enfim, é um documento que descreve absolutamente tudo sobre a unidade de alimentação e vai servir como um norte, porque de repente chega um gerente novo, ele precisa entender como roda o negócio. Vai servir como um norte, porque ali ele tem toda a descrição do negócio de alimentação, ponto por ponto, vírgula por vírgula, explica como é a higiene das instalações, como são os ralos da unidade de alimentação, como são as portas, o piso antiderrapante, como é que é a pia, enfim, é tudo bem descritinho. Esse é um documento elaborado por nós, consultores de alimentos, nutri, médica veterinária, enfim. E é muito gostoso você iniciar o processo no cliente depois que você faz o diagnóstico e tal. Geralmente esse é um documento fechado à parte, né? Tá fora do preço da consultoria. A tabela do CRN 3 aqui, né? O piso de honorário é mais ou menos 2.000 para elaborar um manual desse. Então você consegue tirar um custo legal e desenvolver esse documento e se sentir mais próxima do estabelecimento. Porque a partir do momento que você desenvolve esse manual de boas práticas, você entende melhor o funcionamento do negócio, né? Você tá ali no dia a dia para entender os detalhes do negócio e você acaba pegando como funciona tudo. E aí, na hora de colocar a consultoria em prática e fazer rodar, funciona muito mais fácil.
Recolha de óleo é uma coisa que acontece periodicamente na unidade de alimentação, então é muito importante que você armazene todos os comprovantes da recolha aí, né? Eu, como já falei para vocês, costumo armazenar por 6 meses, o resto eu deixo no arquivo morto por no máximo 1 ano, o resto eu descarto mesmo, né? Para não virar aquele volumão. E é basicamente isso. Lembre-se de trabalhar com uma empresa parceira de confiança, que tenha toda a documentação, porque de nada adianta você destinar o óleo a uma coleta, uma empresa que faz a coleta, e aí o descarte deles é impróprio, né? Porque aí você acaba entrando na onda errada que essa empresa tá. É por isso que é tão importante você fazer uma auditoria dos seus fornecedores, prestadores de serviço e outros parceiros que estão aí em contato direto com a sua empresa, para garantir que os seus braços de apoio, a sua rede de apoio externa, esteja em conformidade com a legislação também, né? Não basta só o negócio estar em conformidade. Se o restante rodar errado, então as coisas já não funcionam muito bem. Lembre-se sempre de se atentar em relação a isso, tá legal? Outro ponto que eu citei rapidinho lá no vídeo de planilha de controle é registro de treinamento. É muito importante ter esses registros anexados à pasta física do controle de qualidade, por 2 motivos. Além de adequação à legislação vigente, casos de fiscalização e tudo mais, você consegue apresentar. Um outro ponto é quando você for formular novos treinamentos. Então, reciclagem, ou você vai passar um treinamento para um colaborador que acabou de chegar. Por exemplo, dei um treinamento ontem e hoje aconteceu a admissão de um novo colaborador. Você pode olhar a temática, já passar para esse colaborador como base. É claro que num futuro próximo ele vai participar de um treinamento de capacitação, né? Mas daí você já consegue se orientar com mais assertividade, né? Não ficar soltando informações aleatórias e aí esse colaborador tá super desalinhado com aqueles que tiveram o treinamento de capacitação. É importante falar que no mundo dos sonhos, o colaborador entra na empresa, já recebe um treinamento e maravilha. Começa depois de fazer o exame admissional, começa depois de receber o manual de conduta interno, começa depois de receber esse treinamento de capacitação, mas isso é o mundo dos sonhos, né, gente? A gente sabe que no dia a dia a realidade é outra, que nem sempre os proprietários fazem esse treinamento de capacitação de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, enfim. Então, a gente tem que trabalhar mais dentro possível da legislação, mas também temos que encarar a nossa realidade e fazer o melhor dentro do possível e do viável, né? Quando não tem esse treinamento logo de cara, você se organiza para ofertar para o seu colaborador no futuro próximo, mas já se prontifica das orientações logo de início. Também é necessário fazer um registro da saúde dos manipuladores. Então, você vai fazer um registro dos ASOs, atestados de saúde ocupacionais, né? Esse exame, ele deve ser realizado 1 vez por ano e caso o colaborador troque de função ou saia para uma licença e depois retorne ao trabalho, esse exame também deve ser realizado. E, de acordo com a função, tem uma série de exames exigidos. Então, por exemplo, se você está dentro de uma lanchonete ou de uma pizzaria, e aí tem o setor do caixa, do atendimento e realmente a linha de produção, os exames que a atendente e o auxiliar de produção vão fazer são totalmente distintos, né? Então tem coleta de fezes, raspagem de unhas, o exame clínico, o exame de sangue. Então isso você vai encontrar lá naquele documento, PCMSO, né, que é o Programa de Saúde Médica Ocupacional e tal, e lá cita tudo, quem tem que fazer o quê, como é que funciona e tal. E aí, quando a gente faz esse link, a gente vê que segurança do trabalho, RH e controle de qualidade estão muito interligados, especialmente em pequenos empreendimentos, onde o proprietário muitas vezes não tem como contratar uma Nutri, ou assim, uma consultora de um modo geral, né? Eu costumo falar Nutri porque é a minha formação, mas a gente sabe que existe uma série de outras profissões que atuam como consultoras de alimentos, né? Que estão aptas também. Então, o proprietário não tem como contratar uma Nutri,
sempre um técnico de segurança do trabalho e alguém de RH para cuidar cada um da sua parte, então acaba que a Nutri se mete um pouquinho ali em segurança do trabalho, vê se tem um PPRA, um PCMSO, um laudo de insalubridade, um registro de entrega de EPI, né? Se você tá na UAN, com certeza você já meteu o pezinho nisso um pouquinho, numa empresa pequena, para auxiliar mesmo o proprietário e também para aprender. Por mais que muitas vezes eu não tenha interesse de aplicar isso em outros clientes, não tenha interesse de me especializar, não tenha conhecimento técnico, eu sou muito curiosa, então adoro aprender no que eu puder ajudar. Se eu tenho tempo no cliente, eu não me importo. Então é importante pensar nesses pontos de segurança do trabalho, e se dentro da sua consultoria você oferece tudo, caso você tenha conhecimento, é legal orientar um pouquinho aí o proprietário e sempre orientar, olha, busca alguma empresa segura e confiável que te forneça a documentação de segurança do trabalho e tudo mais. Tem também a VCB, que é laudo de bombeiro, tem que ver como está a manutenção dos extintores, que é importantíssimo, né, para rodar um negócio de alimentação e evitar futuros problemas, como por exemplo, começou a pegar fogo, o extintor estava lá na parede há 1000 anos, mas não tinha manutenção. Não. Tem que ter manutenção periódica. Então, são pontos que não são de responsabilidade 100% da consultora, mas se você souber orientar ou ao menos solicitar, se você souber o que é o certo, é a manutenção periódica, e aí a hora que eu bato o olho lá no extintor, tá falando que venceu há 5 anos. Então, se você consegue ter esse olhar crítico de pelo menos dar uma olhadinha e aí solicitar isso pro proprietário, é bem interessante e é até um diferencial para sua consultoria. Então, nesse vídeo eu falei um pouquinho sobre pasta de controle de qualidade, e aí alguns pontos bem importantes são: primeiro, se você acha que eu falei mais que a mulher da cobra e você nem conseguiu anotar tudo, entra lá no Telegram que eu vou destacar todos os documentos que eu citei aqui. Eu vou deixar o link do meu grupo aqui na descrição desse vídeo, tá? Lá tem uma série de consultoras e futuras consultoras e a gente troca muita ideia sobre o universo da consultoria. Todo mundo Maria Fifi, então se você for também vai ser mega bem-vinda, tá certo? Eu vou deixar o link do vídeo que eu falo sobre as planilhas de controle, caso você tenha curiosidade. Acho que é basicamente isso. Muito obrigada para quem me assistiu até aqui. Se você tiver mais dúvidas, pode deixar nos comentários ou me enviar lá no Telegram. E até a próxima!